Nós te louvamos. Senhor, bendizemos o teu santo nome, Pai querido, nessa noite. Deus, que o Senhor derrame a tua graça sobre os nossos corações. Nossos corações nessa noite, meu Pai, se encontram, Pai querido, e eu incluo o meu, sedentos da tua palavra. Sedentos dessa água viva que só o Senhor pode jorrar. Pai, em nome de Jesus, que como nós cantamos aqui, que nós possamos diminuir e que o Senhor cresça. Que o Senhor ache em nosso coração, Pai querido, uma terra fértil nessa noite, para que a sua palavra seja lançada. Para que haja nessa noite cura, restauração, libertação. Pai, salvação. Pai, em nome de Jesus, fica conosco. E tudo aquilo que não provém do Senhor, todo cansaço, todo desânimo, toda apatia caia por terra em nome de Jesus. Que as mentes que estiverem distantes agora possam ser cativas ao senhorio do Senhor, à tua palavra. Essa é a nossa oração agora, Pai, em nome de Jesus. Amém? Os irmãos podem se assentar. Irmãos, eu não estou gripada e meu choro também não é de tristeza. Meu choro é de alegria. A gente sempre tem buscado a crescer mais no Senhor, buscado envolver mais com o Senhor, buscado buscar mais ao Senhor. E isso começa a trazer em nós, irmãos, uma alegria tão grande que quando a gente chega na presença dEle, quando a gente está na presença dEle, a gente começa a chorar porque Ele é bom, Ele começa a chorar porque Ele se faz presente, a gente começa a chorar porque Ele toca em nós. Amém, queridos? Então, eu quero compartilhar com vocês nessa noite sobre essa água que essa mulher tomou. Essa água viva que foi oferecida a essa mulher. Eu quero falar sobre essa mulher samaritana. E esse encontro transformador, esse encontro regenerador e restaurador da sua vida. É sobre essa mulher que nós queremos falar. Um texto muito conhecido, irmãos, um texto que nós cansamos de ler, já cansamos de ouvir ministrações sobre ele. Mas eu creio que nessa noite Deus tem algo para falar no nosso coração. Então aqui nós vemos esse encontro dessa mulher samaritana junto ao poço de Jacó, né? Ali o Senhor estava passando naquela região, né, de Samaria. E era meio-dia, a palavra nos diz que Jesus ele estava com seus discípulos. E ali o Senhor sente sede e manda que seus discípulos vá comprar comida. E Jesus ele vai ali ter um encontro com aquela mulher. Aquela mulher naquele exato momento, ela vai tirar, né, uma água do poço. E Jesus já está ali esperando aquela mulher. E Jesus pede água para aquela mulher. Então, queridos, pedir água para aquela mulher era uma estratégia que Jesus tinha de chegar no coração daquela mulher. Pedir água para ela era uma estratégia evangelística, viu, pastor Dário? Era uma estratégia evangelística de Jesus não alcançar somente o coração daquela mulher, mas de todo um povo que estava necessitado. Então, nós notamos que nessa conversa que nós lemos aqui, Jesus conduzia, né, com excelência essa conversa. E ele primeiro, ele utiliza de uma sede física, não é? Ela não estava entendendo nada, para depois ele chegar o quê? Numa sede espiritual. Porque esse era o ápice aqui do nosso texto. Esse era o propósito de Jesus. Jesus não queria matar a sede dele. Ele estava com sede, estava cansado, né? Mas o propósito principal do nosso texto, o propósito principal desse encontro, era que Jesus matasse a sede daquela mulher. Então, o ponto central é esse. E o evangelho, o único evangelho dos 4 evangelhos, somente João traz essa revelação para nós. Uma revelação cheia de verdades, né? E de princípios poderosos para nós hoje, para a nossa vida. O que essa mulher tem conosco? Os homens podem estar aí pensando, né? A pastora está falando de mulher, o que essa mulher tem a ver comigo? Não é verdade? Mas é atual, queridos, é para hoje, é para esse tempo que o Senhor quer falar para nós. E tem algumas coisas importantes que a palavra aqui ela vai nos revelar. Que primeiro que é possível oferecer a Deus uma adoração sincera, verdadeira e espiritual. Outra verdade, todos são alcançados pela graça de Deus, todos, irmãos. Sem exceção, são alcançados pela graça de Deus quando há arrependimento genuíno. E a transformação que Deus faz em nós
é exclusivamente para nos salvar e para alcançar pessoas. Então, essas verdades fortes, concernentes aqui no texto, que nós temos que guardar no nosso coração. Mas para ter um entendimento melhor desse diálogo, queridos, é necessário que a gente entenda um pouquinho sobre Samaria, sobre a origem dos samaritanos. O verso 3 e 4 que a gente leu, quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez mais a Galileia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Por que, irmãos, há esse problema, há toda essa conjectura difícil, terrível para esse povo aqui, com os samaritanos e com os judeus? No tempo do rei Davi, o reino era composto pelas 12 tribos de Israel. O reino era unificado. Após a morte de Salomão, há um cisma, há uma rachadura entre os reinos. Portanto, ficaram Judá e Benjamim no reino do sul, que Benjamim, que era a tribo de Benjamim, se tornou, chamava-se somente Judá. E no reino do norte, em cima, ficaram as 10 tribos, cuja capital era Samaria. E Jerusalém ficou com o pessoal do sul, ficou na cidade de Jerusalém, que era a capital. Entretanto, a nação de Israel, de toda a nação de Israel, foi marcada por maus gestores, por maus homens maus, reis maus, como o pastor Cid mencionou semana passada, o pastor William mencionou semana retrasada. E por causa do pecado do povo, que foi entrando, foi contaminando, né? Israel, então, o Senhor permite que Israel seja sitiada. Israel, então, é sitiada, é destruída pelas tropas da Assíria, é levado o povo cativeiro para a Síria, né? Então, os moradores foram levados, lá em 2 Reis, capítulo 17, versículo 3 ao 6. Somente os pobres ficaram, então, em Israel. Somente os pobres ficaram. Jeremias 39, 10 nos ensina isso. Então, logo vieram os estrangeiros. O rei da Síria trouxe os estrangeiros para habitar no meio daquele povo que havia ficado em Israel, no meio ali dos pobres. E eles estabeleceram uma religião pagã. Ali no meio da comunidade, eles estabeleceram aquele povo, aquela região estava devastada. Aquela região era uma região inóspita, né? Foi tudo destruído, o que não foi destruído foi levado. E os estrangeiros chegam ali com o paganismo, com a nova religião, e a população ela foi ficando miscigenada. Uma nova raça surgiu ali, dos judeus e os estrangeiros que vieram. Esse era o primeiro ponto de extrema dificuldade que os dois que a gente vê aqui, que samaritanos e judeus não se davam, por causa dessa miscigenação de raças. Daí se chamam samaritanos, origem de Samaria, né? Aí daí vem, no reino do norte, Samaria, vem essa denominação. Então, os novos habitantes trouxeram novos costumes também para Samaria. E eles não temeram ao Senhor. Lá em 2 Reis, capítulo 17, versículo 25, diz assim, que pelo que o Senhor, por causa da desobediência e por causa dos estrangeiros fazer tantas coisas que não agradavam ao Senhor, o Senhor mandou leões invadirem suas terras, os quais mataram alguns povos. Então, essa foi uma razão que eles atribuíram à ira de Deus, por causa dessa mistura. E foi certo, foi justamente por isso. Então, eles rogaram, eles começaram a rogar, a clamar ao rei da Síria que mandasse um sacerdote lá do reino do sul para o reino do norte, para que cuidasse deles. Então o rei da Síria manda um sacerdote, e o sacerdote que ele manda é corrompido também. Ele é corrompido. Aí entram mais e mais e mais paganismo, entram mais e mais sincretismo religioso, porque eles queriam servir a Deus.
Mas naquele momento eles não conseguiam mais, por causa daquela mistura da cultura, eles não conseguiam mais servir ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus que eles conheciam. Então houve esse sincretismo religioso. O judaísmo ele foi adulterado, ele foi manchado. Então aí começa a rixa entre eles. Então quando uma parte dos judeus voltam para a Síria, eles voltam da Síria para Jerusalém, eles começam a levantar o novo templo em Jerusalém. Os samaritanos vão até lá, pedem espaço para que eles pudessem ajudá-los, e os judeus não queriam essa ajuda, e mais um cisma, mais um racha, mais um problema ali eles tiveram. Então, os samaritanos foram odiados pelos judeus. Eles foram odiados, né? E logo começaram a construir o próprio templo, os samaritanos, no Monte Gerizim. Os judeus começaram a reconstruir o templo em Jerusalém, e ficava aquela rixa: onde se deve adorar? Onde se deve adorar? No Monte Gerizim, construído pelos samaritanos, ou no Monte de Jerusalém, no Templo de Jerusalém, construído pelos judeus, no Monte Sião? Então, por causa desse conflito, irmãos, os samaritanos não se davam, os judeus não faziam a rota, né, para chegar até a Galileia. Eles atravessavam ali pelo Jordão, porque era fácil sair de Jerusalém. Nós vimos aqui que Jesus ele estava no versículo 1. Jesus, ele deixa a Judeia e vai para a Galileia, né? E para chegar na Galileia era necessário passar em Samaria, era necessário passar no meio do povo samaritano. Então, essa combinação de eventos, irmãos, ela foi ferrenha para a animosidade entre os judeus e samaritanos. Mas chega o tempo em que Jesus chegou. Chega um tempo em que o Messias chegou. E Jesus, ele chega justamente para quebrar essas barreiras. Jesus, ele chega justamente para derrubar esses muros, para derrubar essa divisão, porque a palavra nos diz que Jesus veio para os gentios também. Nós fomos enxertados na oliveira verdadeira, que é Jesus. E Jesus, nesse tempo, essa parede de inimizade, essa parede de problemas, essa barreira intransponível, ela vem para ser quebrada. Jesus, ele quer mais uma vez unificar os povos. Jesus, ele quer atrair o coração do povo que estava duro, o coração do povo que estava perdido, o coração do povo que estava cheio de sincretismo, de mistura, de mentira. Havia se perdido o amor e o temor do Senhor, e Jesus, ele vem para esse tempo. Irmãos, então esse é o pano de fundo desse contexto aqui dos samaritanos. E o texto nos fala no versículo 4, que era necessário passar por Samaria, era necessário que Jesus passasse por Samaria. E por que, queridos, era necessário que Jesus passasse por Samaria? Sicar, irmãos, era uma cidade de bêbados. O nome da cidade Sicar significa cidade de bêbados. Era necessário que Jesus passasse entre meio aos pecadores, irmãos. Era necessário que Jesus andasse de caminho reto, não fizesse aquela rota que o povo fazia, porque o povo, irmãos, gastava de 2 a 3 dias a mais para mudar, para poder passar pelo Jordão e subir para chegar ali na Galileia, para não passar em Samaria. Mas Jesus não, ele vai reto, ele vai porque ele tem um destino. Era necessário, porque estava na agenda de Deus, irmãos. Estava na agenda de Deus, estava na agenda do Senhor aquele dia, amém? Estava na agenda do Senhor. Jesus, ele precisava atender um compromisso divino que ele tinha. Jesus, ele tinha uma missão de alcançar, então era necessário. Por isso que o texto nos fala que era necessário, e Jesus, ele chegou na hora certa, ele chegou no momento certo, ele não chegou nem antes e nem depois.
Jesus, ele estava ali no tempo indicado por Deus, porque Jesus, ele veio para fazer a vontade do Pai. Então era necessário, era por isso que era necessário. Ele estava lá porque era necessário ele salvar aquela mulher triste, aquela mulher rejeitada, aquela mulher de uma condição abatida. Era necessário porque ele tinha uma agenda de Deus. Ele tinha uma missão para cumprir, irmãos. Ele tinha que resgatar a alma daquele povo, a alma daquela mulher carente da graça de Deus. Amém, queridos? E você vê algo semelhante conosco hoje? Dá para perceber que há algo semelhante que quando Jesus veio, ele veio para uma missão, para que nós pudéssemos ser alcançados pela graça, pelo seu amor e pela sua misericórdia. Então era necessário, porque Jesus, ele precisava encontrar com aquela mulher, com aquele povo, porque ele tinha um momento de encontro transformador com aquela vida, com aquela mulher. Amém, queridos? Assim como o Senhor mudou a nossa história, porque um dia Jesus te encontrou. Onde foi que Jesus te encontrou? Você se lembra o dia e a hora que Jesus te encontrou? Eu me lembro muito bem quando Jesus me encontrou. Então, queridos, Jesus, ele muda a rota. Ele mudou a rota do seu caminho para encontrar o pecador e o perdido. E Jesus, ele muda a rota, irmãos, para ter um encontro conosco. Jesus, ele muda a rota para transformar a nossa vida, amém, queridos? Jesus, ele muda a rota para nos salvar, para aquele que está necessitado de perdão, para aquele que está necessitado de libertação, de cura, de restauração. E no verso 10, o Senhor vai ali falando ainda com aquela mulher, no versículo 10. Replicou-lhe Jesus, porque ela diz, como sendo tu judeu, pode conversar comigo. Como sendo tu judeu, vem me pedir água. E no versículo 10, Jesus explica para ela, mulher, se tu soubesses quem eu sou, se você conhecesse o dom de Deus e quem está te pedindo água, você teria pedido e ele lhe teria dado a água viva. Então, ao chegar ao poço, Jesus pede um pouco de água àquela mulher. E conhecendo a tradição discriminatória, aquela mulher, eu acho que ela entrou em pânico. Ela, meu Deus, o que esse judeu está fazendo aqui? O que esse homem está fazendo aqui? A mulher deve ter ficado perplexa. Porque havia essa desigualdade. Irmãos, um homem conversar com uma mulher, né? Era coisa de outro mundo, ainda mais uma mulher samaritana, né? Ainda mais uma mulher pecadora. Então, com uma simples petição de pedir água, Jesus estava quebrando preconceitos. O pastor Cid, acho que até sabia o que eu ia ministrar aqui, né? Que ele cantou, Jesus quebra preconceitos, o preconceito sociocultural, que estava impregnado tanto nos judeus como nos samaritanos, começaram a se desfazer por causa desse encontro. A mulher, irmãos, ela não era somente desprezada pelos judeus, mas ela também desprezada pelo seu próprio povo. O próprio povo desprezava essa mulher, por causa da vida libertina que ela tinha. Era uma mulher adúltera, né? A sociedade não aceitava a condição daquela mulher e fazia daquela mulher uma pessoa rejeitada. E o status social dela era igual ao de uma prostituta comum. Jesus, queridos, ele veio para encontrar a prostituta. Jesus, ele veio para encontrar o bêbado. Jesus, ele veio para tirar aquele da sarjeta. Às vezes, queridos, você não estava nessa posição, não se encontrou neste lugar. Mas às vezes você foi uma pessoa rejeitada. Às vezes nas suas tristezas, nos seus dilemas, nas suas dores, Jesus te encontrou. Jesus, ele vem para curar o aflito. Jesus, ele vem para acalmar o coração do necessitado. Jesus, ele vem para dizer, segura nas minhas mãos, porque eu não te julgo. Eu não sou aquele que te aponta o dedo, mas eu sou aquele que segura nas tuas mãos e que te sustento. Jesus, ele veio para esses, queridos. E muitas vezes nós julgamos, nós rejeitamos, nós condenamos, nós matamos. Então, queridos, perto do poço de Sicar, havia muitos poços que ela poderia beber água. Havia muitos, mas aquela mulher escolheu aquele poço mais longe. E aquele horário, porque ali ninguém poderia encontrar com aquela mulher. Porque a sociedade a rejeitava. Ao meio-dia,
o sol rachando, aquela mulher vai buscar água, porque a sociedade a rejeitava. A sociedade excluía aquela mulher. Então, o simples fato de Jesus pedir água, queridos, quebrou também o preconceito racial. A misericórdia do nosso Senhor transpôs as barreiras do ódio nacionalista. Imaginem, queridos, um judeu sentar meio-dia ali no sol quente e conversar com uma mulher. O propósito do Senhor, como eu disse aqui, era quebrar a barreira nacionalista. Porque Jesus, ele veio para alcançar as nações. Ele veio para alcançar todos os povos. Ele veio para alcançar a todos. E esse era o propósito de Jesus para aquele templo, para essa passagem que nós vemos que é maravilhosa. Muitas vezes a gente pensa que é a mulher samaritana, sim, mas atrás daquela mulher samaritana havia toda uma nação que havia se perdido lá atrás. Aquele reino do norte que subiu, as 12 tribos de Israel, que era o povo de Deus, as 10, havia se perdido, porque as 2 que ficaram ali em Jerusalém não haviam se corrompido. Então Jesus, ele vai ali naquele lugar, e é interessante, queridos, que Jesus também, ele queria trabalhar no coração dos seus discípulos. Eu estava orando, estava lendo e imaginei isso. Jesus, ele manda os discípulos dele onde? No miolo do pecado, na cidade de Sicar, onde estavam os bêbados, onde estavam as prostitutas, comprar comida. Jesus precisava dessa comida. Versículo 39, mais à frente ali, ele fala que essa não é a minha fome. Os discípulos vão oferecer comida para ele. Ele diz, não, eu não tenho fome de comida. Eu tenho fome de fazer a vontade do meu Pai. Essa era a fome dele. Então, mandar os discípulos até Sicar comprar comida foi um pretexto de Jesus, para que as barreiras também caíssem do coração dos discípulos. Tanto é que quando os discípulos voltam e veem Jesus conversando com aquela mulher, eles se espantam, mas não dizem nada. O texto diz que eles não dizem nada. Mas eles devem no coração dele ali estar pulsando, esse é o meu mestre. Esse é o meu mestre que quebra as barreiras, que quebra as fronteiras. Então as barreiras, queridos, deveriam ser destruídas naquele tempo. Naquele tempo. Aquela mulher que pedia, tinha muito mais a oferecer. Aquele que pedia, pedir água àquela mulher fazia parte de uma estratégia evangelística, como eu disse aqui. Aquele que pedia água fria porque ele estava sedento. Ele estava oferecendo a água viva, que era ele mesmo. Aquele que pediu uma água fria, que queria matar a sua sede, ele estava ali naquele poço se oferecendo. Ele estava ali oferecendo a verdadeira água para aquela mulher. A água viva, a água que ia matar a sede daquela mulher para todo sempre. Então, aquela mulher, naquele momento, ela fica perplexa por causa da desigualdade que havia. Jesus, esse judeu, conversando comigo, eu sou uma samaritana, eu sou uma mulher. Irmãos, naquela época, um rabino, Jesus, ele era considerado como um rabino, apesar que a mulher não sabia disso. Um rabino jamais poderia conversar com uma mulher. Um rabino um homem jamais poderia conversar com a sua esposa na rua. Jamais poderia conversar. Ainda existe isso, né? Em alguns países ainda existe isso. Mas aquela mulher, ela naquele momento, o coração dela, ela volta o coração para o Senhor. E independente do modo da vida da samaritana e dos judeus, considerava-se um estado de perpétua contaminação. Um judeu, irmãos, preferia morrer do que tomar água, do que pegar a água num copo de uma mulher samaritana, de um samaritano. Ele preferia morrer. Então, por isso que essa mulher, irmãos, ela fica perplexa. É preciso contar essa história, essa geografia toda, para que a gente entenda o contexto em que Jesus estava, com aquela mulher. Então, os discípulos ali, como eu disse, ficam surpresos por conta desse profundo preconceito que tinha ali naquele tempo. Então, irmãos, além dos preconceitos, quando Jesus faz esse pedido sobre a água, Jesus, ele desperta no espírito daquela mulher, no coração daquela mulher, um senso de necessidade.
Jesus desperta no coração um senso de necessidade. A satisfação daquilo que aquela mulher tanto aspirava. A satisfação era extremamente aquilo que aquela mulher buscava. Aquela mulher, ela ansiava por algo que ela não podia encontrar. Aquela mulher andava toda a vida nessa busca. Então, naquele momento, Jesus desperta no coração daquela mulher a necessidade. Um senso de necessidade. Eu necessito dessa água que esse homem tem para me dar. Eu necessito, porque aquela mulher, ela envolvia com tantas práticas humanas, com tantos homens, que nós vimos aqui no texto, que a palavra diz que ela tinha 5 maridos, e o sexto, ela teve 5 maridos, e o sexto não era dela. Então, ela tinha uma necessidade na alma, irmãos, que nada supria, né? Ela tinha na sua vida algo que nada parava aquela sede. Ela ainda tinha uma sede tremenda. E ela continuava sedenta, uma sede nunca satisfeita, senão quando ela achasse a Cristo, seu Salvador. Aleluia, irmãos. A água que Jesus concede para nós, concedeu para aquela mulher, é um manancial completo. É um manancial que enche o nosso coração, que lava a nossa alma, que limpa, que nos sacia de todas as nossas necessidades humanas, pecaminosas, que nos sacia de tudo aquilo que nosso coração, a nossa vida, a nossa alma, ela busca. Somente essa água que sacia, essa é a água da vida eterna. Isaías 44, 33, o Senhor nos mostra que Deus, Ele derramava água sobre o sedento. Porque eu derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Então há, queridos, uma água que Deus derrama. E Deus convida a todos vós que estáis sedentos, vinde a mim. Isaías 55:1. Vinde a mim, quem está sedento aqui, irmãos? Jesus nos convida nessa noite, vinde a mim, vinde a mim. Aquela mulher foi ao poço, ela não foi ao poço por um acaso, ela foi ao poço, queridos, porque o Senhor tinha um encontro com ela naquele lugar. E você está aqui nessa noite porque o Senhor tem um encontro marcado com você aqui neste lugar. Amém, queridos? Que você possa dizer para o Senhor nessa noite: Deus, eu estou sedenta, eu estou sedento. É algo no meu coração, na minha vida, que não consegue se completar com nada. Queridos, existe um vazio dentro do ser humano, né, Bruna? Existe um vazio dentro, a Bruna psicóloga sabe, que não pode ser preenchido por nada nesse mundo. Que não pode ser preenchido por nada. Diz que o tamanho do nosso vazio é o tamanho de Deus que nós precisamos no nosso coração, na nossa vida. Só Deus pode preencher. Somente essa água pode encher o nosso coração e pode saciar a nossa sede. E pode limpar, e pode tirar todas as dores, e pode lavar o nosso interior. Essa mulher, ela começa a entender isso. Ela começa a entender o que Jesus está falando ali para ela. Ela começa a entender, queridos, que não era somente uma água física que Jesus estava falando, que Jesus estava falando de algo espiritual. O que descobrimos que Jesus não está falando dessa água comum, irmãos, mas está falando de uma água da vida eterna. Está falando de uma água da salvação, amém, queridos? De uma água da salvação que nos leva à vida eterna. Uma fonte que o mundo de prazeres não pode oferecer. Ela tinha um anseio no coração. E esse anseio só podia ser suprido por Deus. Queridos, talvez você esteja vivendo um tempo de frustração, buscando satisfação e necessidades que está no nosso coração. Quantas coisas o mundo tem nos oferecido para satisfazer os desejos do nosso coração? O ser humano tem buscado em tantos lugares, em tantas coisas, em tantos ídolos, matar a sua sede, preencher um vazio que é do tamanho de Deus. E que esse vazio, queridos, nada que é fútil, nada que é passageiro,
Nada que é efêmero vai suprir, vai encher. Esse vazio é só as fontes de águas vivas que podem suprir, aleluia. Somente as fontes de águas vivas podem suprir. Assim como o povo de Israel também, queridos, que abandonou as águas. Lá em Jeremias 2,13 diz que o povo parou de buscar na fonte verdadeira. Isaías diz que o Senhor o homem o abandonou, eles me abandonaram, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas rachadas, que não retêm água. O povo parou, queridos, de buscar na fonte. Irmãos, como a igreja tem parado de buscar na fonte? Hoje tem tantas estratégias para a gente buscar tantas coisas que a gente quer. Na internet está cheio aí, eu vou buscar na fonte hoje, eu quero uma fonte hoje só de bênção. Eu quero uma fonte hoje só de vitória. Escrevo lá os cultos e vai aparecendo. Tanta sede que a gente quer matar, que o nosso coração, a nossa alma está gritando, ei, me supre aqui, eu vou lá e supro. E nós começamos a buscar em outras coisas, a buscar em cisternas rachadas. Cisterna rachada, irmão, não retém água, a rachadura. A água de cisterna rachada nunca vai permanecer no seu coração, no seu interior. Porque nós muitas vezes buscamos em lugares que não são apropriados e não vai parar no nosso coração, porque amanhã nós estamos sedentos de outra coisa. Amanhã é outra coisa. Aquilo que o povo de Israel achava que é depósito de água, não passava de reservatório furado. O trabalho, o sacrifício, rituais e cerimônias não atingia propósito nenhum, porque até uma cisterna bonita e adornada, de aparência de qualidade, se tiver rachadura, irmãos, água nenhuma pode ficar. Se nós estivermos bonitos, arrumados por fora, mas por dentro o nosso sepulcro caiado, o nosso coração cheio de rachaduras, a água que esse Espírito quer derramar em nós, não vai reter, queridos. É necessário o que pode tampar, o que pode fechar essas rachaduras. É somente a presença do Espírito Santo, queridos, aleluia. É somente a presença do Espírito Santo, é as águas do Espírito. É as águas do Espírito que vêm do trono de Deus. Não são águas que vêm de lago, que vêm de poços. Não, é a água do Espírito Santo que vai abastecer a nossa fé. É a água do Espírito Santo, a água cristalina. É uma água que limpa, que quer limpar o nosso coração, limpar o nosso pecado, colocar arrependimento em nós. É essa água, queridos. Como a irmã Ivanda estava dizendo aqui, a igreja dorme, nós estamos dormindo. Sabe por quê, queridos? Porque o nosso coração, o nosso vaso, Pai, que muitas vezes está como essa cisterna que não para a água. Eu estava conversando com a irmã essa semana a respeito, queridos, de avivamento. Avivamento começa dentro de nós. Nós oramos por avivamento, temos que orar porque é bíblico. Mas o avivamento começa dentro de mim, de você, irmãos. O avivamento começa no nosso interior. Começa com vida santa. Começa com vida no altar. Começa com integridade. Começa com intimidade. Começa com arrependimento. Aleluia, queridos. É assim que começa o avivamento. Senhor, manda avivamento, queridos, mas como é que você está dentro de você? Cadê o Espírito Santo? Cadê a nossa vida? Eu me incluo nisso. Cadê a nossa vida de comunhão com o Senhor? Cadê a nossa busca? Cadê a nossa entrega? Porque nós não temos tempo para orar, irmãos. Nós priorizamos outras coisas. Nós não temos prioridade. E quando nós deixamos Jesus em segundo plano, a nossa alma vai ficando seca, irmãos. Não há como servir esse Deus vivo. Nós não podemos só vir aqui no domingo e buscar uma adoração. Adorar com os nossos lábios e na segunda-feira a nossa vida continua corrida. Irmãos, nós não vamos sair desse mundo. Não tem jeito, nós estamos inclusos nele. Nós não podemos viver numa redoma, não tem como viver numa redoma, e nem podemos, porque nós fomos feitos, escolhidos para ir e expandir o Evangelho.
Mas nós precisamos, irmãos, saber o tempo de parar, saber o tempo de esperar, saber o tempo de escutar e fazer aquilo que Jesus nos mandou fazer. Amém, queridos? Nós temos que ter esse entendimento. Avivamento começa dentro da sua casa. Avivamento começa dentro do nosso casamento. Começa nós nos posicionamos, eu com meu esposo. Irmãos, como eu tenho buscado ao Senhor, Deus, me ensina a ser uma esposa melhor. Porque nós sabemos que nós somos crentes, nós somos santos, nós já sabemos tudo. Sabemos não, irmãos. Sabemos não. E essa fonte inesgotável do Espírito Santo de nós é que vai nos ajudar. Porque de bom em nós, nesse tanque, nesse poço, nós não temos nada. Nós não temos nada de bom. Nós temos imperfeições. Mas Jesus, queridos, quando você quer ter esse encontro restaurador, regenerador, como Jesus teve com aquela mulher, Jesus, ele vem, clama ao Senhor nessa hora, você está aqui, Jesus está aqui, começa a dizer para ele, Senhor, eu quero beber dessa água, eu preciso dessa água sobre a minha vida, eu preciso dessa água sobre o meu coração, lava os meus pecados. E aquela mulher começa a entender, e ela diz assim para o mestre, és tu que vai me dar dessa água, veja que tu és profeta, porque Jesus disse, eu sou aquele que vai te dar água. Ela pergunta para o Senhor, no meio da conversa, ela tenta desviar, quando o Senhor confronta ela, porque o Jesus, ele começa a confrontar o nosso pecado, queridos. Por que você acha que Jesus pede para ela chamar o marido dela? Vai lá e chama seu marido. Por que você acha que Jesus não sabia da situação dela? Jesus queria confrontar o pecado daquela mulher, para que aquela mulher fosse curada. E naquele momento ela diz assim, eu vejo que tu és profeta. E aquela mulher, naquele momento, ela tenta desconversar. No versículo, eu não me lembro o número aqui, mas para o próximo versículo, ela diz assim, podes tu me dar dessa água? Podes tu me dar dessa água? E no versículo mais adiante, ela tenta conversar a Jesus e diz assim, a adoração não seria no monte de Jerusalém ou no monte de Gerizim? Onde seria a adoração? Ela começa então nesse inteirinho, ela dá uma desconversada, porque ela não queria ser confrontada dos seus pecados. Mas queridos, nessa noite, Jesus, Ele está aqui, Ele vê o nosso coração, Ele vê o nosso pecado, Ele vê a nossa intenção, Ele nos confronta, queridos, porque Ele nos ama, porque antes de Jesus oferecer aquela águas limpas, para o coração dela, Jesus, ele queria limpar a vida daquela mulher, aleluia. Ele queria revelar, queria mostrar que o coração dela era pecaminoso. E Jesus, queridos, ele chega com doçura, ele não chega acusando. Jesus, ele não diz para aquela mulher, você é uma pecadora, você está condenada ao inferno, você é uma mulher adúltera. Jesus, ele não faz isso. Jesus, ele pergunta para ela, cadê o seu esposo? E deixa que ela responde. E deixa que ela mesma responde. Então, queridos, esse é o Deus que nós servimos. É um Jesus que ele está disposto a trabalhar no nosso coração. E aquela mulher diz, Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem volte para tirar água. E Jesus manda que ela chame o seu marido. Então, queridos, Jesus expõe o pecado daquela mulher. Jesus expõe o pecado dela para preparar o coração para aquilo que ela queria receber. Irmão, Jesus, quando Ele expõe o nosso pecado, não é para nos envergonhar. Quando Jesus expõe o nosso pecado, não para os outros. Não estou dizendo de Jesus estampar seu pecado e falar, você fez isso. Quando estampa seu pecado para nós mesmos, irmãos. Para nossa consciência. Ele faz isso para preparar o nosso coração para receber dele. Para preparar o nosso coração para receber de Jesus. Nós precisamos ter na nossa consciência, irmãos, a convicção do pecado e do arrependimento. A gente pode imaginar o sofrimento dela, não é? Tantos maridos, tantas rejeições,
tantas lutas, tantas tristezas, tantas decepções. Aquela mulher era uma mulher arrebentada pela vida. E quantos de nós, irmãos, estamos assim? Irmãos, eu quero te dizer algo. Jesus, ele não preocupou com o passado daquela mulher. Ele não preocupa com o nosso passado. Jesus, ele se preocupa do que nós vamos fazer do momento que nós temos o encontro com ele. Se nós vamos abandonar o pecado, se nós vamos andar segundo a vontade do Senhor, ou se nós vamos viver enganando ao Senhor. Se nós vamos viver tentando dar meia volta, como ela quis fazer com o Senhor aqui, quando ela foi confrontada com o seu pecado. E o Senhor, então, irmãos, ele mostra para aquela mulher, quando ela faz aquela pergunta, onde nós devemos adorar? Onde nós devemos adorar? Se é no Monte Gerizim ou se é no Monte de Jerusalém? E o Senhor diz para ela, no entanto, está chegando a hora, e de fato chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São estes adoradores que o Pai procura. Aquela mulher ficou constrangida. E a capacidade profética de Jesus ministrou ali no coração dela, que os verdadeiros adoradores adoravam em espírito e em verdade. Irmãos, adoração a Jesus não é em lugares sagrados. Versículo 20 nos diz isso. Jesus diz que não é nos montes, nem em Jerusalém, nem em Gerizim. Não é o lugar que autentica um verdadeiro adorador. Não é o lugar que te autentica um verdadeiro adorador. O que te autentica um verdadeiro adorador é a sua disposição de coração. O que autentica um verdadeiro adorador é estar com a pessoa de Cristo centrada na sua vida. O que autentica um verdadeiro adorador, queridos, é adorar ao Senhor com entendimento. Porque o povo não adorava ao Senhor em entendimento. Não adorava, faziam rituais, como eu disse aqui, o sacerdote foi lá e juntou, virou aquele sincretismo religioso. E ali eles adoravam. O povo samaritano aprendeu a adorar daquele jeito, e Jesus não é assim que adora. Não é assim que adora, não é uma adoração vazia, se Jesus não for o centro. O nosso culto, irmãos, não deve ser um culto vazio. O nosso culto não deve ser um culto para adorar pessoas e nem para agradar pessoas. O nosso culto, a pessoa central dele tem que ser Jesus. Os nossos louvores têm que ser para Jesus. A nossa adoração tem que ser para Jesus. A nossa vida tem que ser para Jesus. A nossa vida tem que ser para Jesus. A adoração, queridas, precisa ser sincera. A adoração, ela precisa ser como o aroma suave que sobe ao trono do Senhor. A adoração, ela está intimamente ligada, queridos, com relacionamento com Deus. E a adoração, assim como o avivamento, ela vem de dentro para fora. Ela vem de dentro para fora. E Jesus ali transforma a vida daquela mulher. Aquela mulher começa a entender ali, ela entende, Jesus diz para ela que Ele é o Mestre. Que Ele é o Messias que eles tanto esperavam. Que eles tanto aguardavam. E aquela mulher viu que Jesus era o Messias, era um profeta e era o Messias. A palavra de Deus diz que ela larga ali a sua vasilha, ela larga o seu cântaro. Largar o cântaro, queridos, é deixar para trás a vida. Deixar para trás aquele pecado, naquele momento ela não precisava ir mais ao meio-dia. Naquele sol escaldante. Naquele momento ela foi liberta por Jesus, porque ela bebeu da água viva. E ela sai dali convicta. Ela sai dali com ardor no seu coração. Ela sai dali numa alegria. Ela sai dali extasiada, a contar para todo mundo. Ela sai dali, ela vai fazer a obra missionária, Dária. Ela vai contar o que Jesus havia feito na vida dela. Eu preciso contar o que Jesus fez na minha vida. Queridos, você tem contado o que Jesus tem feito na sua vida?
Nós temos contado para todo mundo quem é o Messias. Você tem contado, nós temos contado para os nossos vizinhos. Irmãos, eu não tenho perdido a oportunidade. Eu ando de Uber para lá e para cá. E eu tenho falado de Jesus. Eu tenho ministrado de Jesus, que é a fonte verdadeira. Sabe, irmãos, quando eu estou no médico, eu estou ali sentada, esperando. Às vezes a gente começa uma conversa com alguém que está esperando também. E Jesus ali nos usa e a gente começa a falar do amor de Jesus, da graça. Que a pessoa está doente, mas nós temos que ter fé em Jesus. Não é? E que se nós não fomos curados daquela enfermidade, Jesus quer curar o nosso coração. Irmãos, nós temos que ir. Jesus anunciou para aquela mulher samaritana para que ela fosse. Para que ela fosse. Queridos, não seja essa cisterna rachada. Sabe, irmãos, o verdadeiro adorador, ele tem alegria, prazer de dizer: ei, ali está o Salvador. E aquela mulher ali, ela disseminou o que Jesus tinha feito, e o povo correu até Jesus. O versículo 40 diz que Jesus ficou ali mais 2 dias, e aquela cidade se rendeu aos pés do Senhor. Jesus foi ensinar, Jesus foi amar aquelas pessoas, irmãos. Aleluia. Então, queridos, nós temos que ter esse entendimento de verdadeiro adorador. Nós temos que ter esse entendimento que quando nós somos cheios, Jesus nos cura, Jesus ele nos confronta em amor o nosso pecado, mas é para que a gente possa ir, para que a gente possa anunciar aquilo que Ele tem feito. Queridos, faça isso na sua casa. Eu tenho orado com a minha mãe, nós temos lido a Bíblia ali, nós estamos até em falta, né, mãe? Eu vou para a casa da minha mãe todos os dias, 5 horas, 4h30, nós estamos lendo a Bíblia junto. E ali, queridos, nós temos orado pela nossa família, pelos nossos irmãos, pelos meus irmãos. Nós temos orado pelos perdidos. Sabe, queridos, que a nossa adoração, ela seja verdadeira, ela seja genuína. Que a nossa adoração, ela exale a vida de Cristo no meio das pessoas. Ei, tem alguém diferente aí. Ei, tem algo diferente na vida do irmão Ledina ali no Goiás. Tem algo diferente ali na vida da Ana, no salão dela, na casa dela, na rua dela. Tem algo diferente na vida da Daiane, lá no meio dos médicos que ela trabalha. Tem algo diferente, irmãos. Essa é a adoração. Queridos, nós podemos viver aqui nesse mundo até Jesus voltar, vindo no culto todo domingo, voltando para casa, a vida é a mesma coisa. Mas e aí, queridos? Qual o propósito, a missão que Jesus tem para nós? Nós não estamos cumprindo, irmãos. Você crê que você é salvo? Sim ou não? Levanta a mão, sim. Sim. Você sabe que dia Jesus vai voltar? Não. Mas enquanto isso, queridos, não fique crente sentado, salvo e sossegado, não. Comece a derramar esse rio, essa água nas pessoas que estão perto de você. Ah, queridos, como é difícil nesse mundo, mas é o Espírito Santo, não é você. É o Espírito Santo de Deus que vai te capacitar a abrir a boca. Para aquele que é tímido, para aquele que não tem coragem, para aquele que tem vergonha, se disponha. Diz: Senhor, eis-me aqui. Eu não quero mais ser essa cisterna rachada. Eu não quero mais ser desse jeito. Senhor, vem na minha vida. Vem na minha vida nessa noite. E assim como o Senhor, coloque-se em pé, queridos, fez com aquela mulher samaritana, que teve um encontro poderoso, teve um encontro regenerador e transformador. O Senhor está aqui nessa noite para fazer na sua vida. Peça a Deus nessa hora: Jesus, flui em mim um rio de águas vivas. Queridos, como tem andado a sua alma, como você tem matado a sua sede, como você tem matado a sua sede. Mate a sua sede, queridos, com aquilo que é eterno. Não perca tempo com aquilo que é transitório. Mate a sua sede em Jesus de Nazaré. Ele passa na sua Samaria. Ele vai na sua Sicar, que é no seu passado. É a sua vida cheia de pecado, mas Ele não te condena, Ele te chama, Ele te perdoa. Como está seu coração nessa noite, mulher, homem?
às vezes cheio de feridas, de mágoas, ressentimentos, falta de perdão. Jesus nessa hora quer passar da sua água e limpar o seu coração. Aleluia. Queridos, como Jesus disse para aquela mulher: mulher, se tu soubesse. Mulher, se tu soubesse. O Senhor diz à igreja: se tu soubesse. Jesus, se tu soubesses o dom que há em mim. Igreja, se tu soubesse o dom que há em Jesus. Aleluia. Oh, aleluia.